Olá, hoje na aula da Liga de Oftalmologia da UFSPar, iremos falar um pouco sobre as vias eferentes e o controle autonômico do olho. Iremos abordar a via eferente simpática pupilodilatadora e sua lesão característica, síndrome de Claude-Bernard-Horner, a via eferente parasimpática pupiloconstritora, o núcleo de Edinger-Westphal, os reflexos pupilar-motor e suas lesões, o reflexo de convergência e acomodação, também chamado de reflexo de perto, o reflexo corneano e o reflexo vestibulo-ocular. A via eferente simpática pupilodilatadora é dada por 3 cadeias de neurônios, iniciando-se com seu corpo celular na região hipotalâmica, no centro de Carpus e Cradle. Seu axônio faz sinapse com o segundo neurônio no centro cílio-espinal de Budd, situando-se lateralmente na medula espinhal a nível C8-T2. Em seguida, os axônios desse neurônio saem da medula, transitando próximo à pleura apical e caminham pela cadeia simpática cervical até o gânglio cervical superior, onde faz sinapse com o terceiro neurônio. As fibras do terceiro neurônio seguem a carótida interna, entram no crânio passando pelo seio cavernoso e acompanham o trajeto do nervo oftálmico até atingirem o músculo radial da íris. A síndrome de Claude-Bernard-Horner é uma lesão de via eferente simpática e causa miose, ou seja, a paralisia do músculo dilatador da pupila, além de ptose palpebral superior, ocasionada pela paralisia do músculo de Miller. Essa lesão é ipsilateral. Podem ser causadas por lesões em qualquer trajeto da via. Por exemplo, lesões do primeiro neurônio, como um AVC ou um tumor, lesões do segundo neurônio, como o tumor de Pancoast no ápice pulmonar, lesões do terceiro neurônio, como nas síndromes dolorosas com cefaleia em salvos e síndrome paratrigeminal de Heder. O teste do colírio com cocaína a 10% causa dilatação da pupila normal, enquanto que na pupila com síndrome de Horner não há dilatação. A via eferente parasimpática pupiloconstritora tem 2 cadeias de neurônio. O corpo celular do primeiro neurônio encontra-se no núcleo de Edinger-Westphal, que se encontra no mesencéfalo. Seus axônios juntam-se ao tronco do nervo oculomotor até o gânglio ciliar e fazem sinapses com o corpo celular do segundo neurônio. Os axônios do segundo neurônio entram na constituição dos nervos ciliares curtos, que inervam o músculo esfíncter da pupila, controlando assim a curvatura do cristalino. O núcleo de Edinger-Westphal, também conhecido como núcleo oculomotor acessório, são na verdade 2 núcleos pareados de neurônios pré-ganglionares parasimpáticos, que se encontram posteriormente ao núcleo oculomotor e anterolateralmente ao arqueduto cerebral no mesencéfalo rostral, ao nível do colículo superior. Este é o núcleo parasimpático mais rostral do tronco cerebral. Eles levam fibras parasimpáticas pré-ganglionares ao olho para fazer a constrição pupilar, efetuada pelo músculo do esfíncter iriano, e também faz a acomodação do cristalino, efetuada pelo músculo ciliar. O núcleo de Edinger-Westphal é fonte central da inervação parasimpática da íris, projetando-se através do terceiro nervo craniano até o gânglio ciliar. O reflexo pupilar fotomotor, como todo ato reflexo,
É o fenômeno pelo qual excitações eficazes em receptores adequados atingem centros nervosos por vias eferentes, provocando a resposta do efetor. Como exemplo acima, temos o estímulo luminoso na retina de um lado do olho, determinando a contração pupilar homolateral, ação chamada reflexo pupilar direto. Mas essa estimulação também leva à contração da pupila contralateral, efeito esse denominado reflexo pupilar consensual. São as sinapses dos neurônios intercalares com os núcleos de Edgar-Westphal de ambos os lados que garantem o reflexo consensual. Esses reflexos não envolvem o córtex cerebral, ou seja, as reações pupilares não são conscientes. O reflexo fotomotor tem a função de proteger a retina e os fotorreceptores contra a exposição excessiva de raios luminosos e também torna mais nítida a imagem projetada do objeto na retina. Aqui nós temos um diagrama esquemático do reflexo pupilar fotomotor. A via do reflexo pupilar começa nas células ganglionares fotossensíveis da retina, que conduzem a informação pelo nervo óptico. O nervo óptico, depois de passar pelo quiasma e trato óptico, conecta-se ao núcleo pré-tectal do mesencéfalo superior. Esse caminho é denominado via aferente do reflexo pupilar e é comum tanto ao reflexo pupilar direto quanto ao consensual. A partir do núcleo pré-tectal, os axônios se conectam bilateralmente aos neurônios do núcleo de Edgar-Westphal, cujos axônios se direcionam para os nervos óculos motores direito e esquerdo. Os neurônios parasimpáticos dos nervos oculomotores fazem sinapse com o neurônio do gânglio ciliar, que emite pequenos nervos ciliares para inervar o músculo circular da íris, levando finalmente à contração da pupila pelo estímulo luminoso. Note, portanto, que a via eferente é diferente nos dois reflexos, variando somente, porém, do lado onde ocorre. Aqui nós temos como exemplo o que acontece no exame físico quando ocorre uma lesão de nervo eferente. Neste caso, uma lesão do nervo oculomotor à esquerda. Haverá perda do reflexo direto ipsilateral. Isso porque não há sinalização eferente chegando ao esfíncter da pupila. O reflexo consensual contralateral estará preservado, pois a via aferente está intacta e a via eferente direita está intacta. O reflexo direto contralateral será preservado, pois o estímulo luminoso do olho direito causará a miose do olho direito. E haverá perda do reflexo consensual ipsilateral, ou seja, do mesmo lado da lesão, pois o estímulo luminoso no olho direito não causará miose no olho esquerdo. Apesar de a via aferente estar preservada, ocorre lesão na via eferente à esquerda. O reflexo da convergência e acomodação, também chamado de reflexo de perto, é uma ação reflexa do olho em resposta ao foco em um objeto próximo ou em aproximação de objeto distante, compreendendo mudanças coordenadas na convergência, no formato do cristalino e no tamanho da pupila. Depende do nervo oftálmico, que é o ramo aferente do reflexo, dos centros superiores, ou seja, os interneurônios, e do nervo oculomotor, que é o ramo eferente do reflexo. Essa acomodação é controlada pelos músculos ciliares dentro do olho. Alterações na contração do músculo ciliar alteram a distância focal do olho, fazendo com que imagens próximas ou futuras entrem em foco na retina. Como vocês já podem ter percebido, ocorrem três fenômenos distintos: o da convergência, onde os músculos reto mediais de cada olho são inervados simultaneamente, fazendo convergência, de modo que a imagem do objeto se projete exatamente sobre as áreas
da retina, gerando maior acuidade visual. O segundo fenômeno é o da acomodação, em que ocorre contração do músculo ciliar, fazendo a acomodação do cristalino, garantindo que a imagem do objeto que se aproxima permaneça focalizada o tempo todo. E o terceiro fenômeno, o da contração das pupilas. A contração das pupilas fazem com que a imagem retiniana do objeto continue apresentando contornos nítidos. As vias do reflexo de acomodação podem ser divididas entre o ramo aferente do circuito, em que o estímulo luminoso incide sobre a retina, que contém os axônios ganglionares do nervo óptico, quiasma e tratus óptico, percorre o corpo geniculado lateral e trato geniculado calcarino até o córtex occipital. Em seguida, temos o ramo eferente do circuito, que inclui o núcleo de Edgar-Westphal e os neurônios oculomotores. As fibras corticonucleares atingem os núcleos dos nervos oculomotores e seus axônios chegam até o gânglio ciliar. As fibras pós-ganglionares terminam no músculo ciliar, causando a acomodação do cristalino, e no músculo esfíncter da pupila, causando miose. O nervo oculomotor também envia seus axônios ao músculo reto medial, causando a convergência dos olhos. O reflexo corneano é o piscar involuntário das pálpebras, provocado pela estimulação da córnea, pelo toque ou corpo estranho, por luzes brilhantes e sons maiores que 40 a 60 decibéis. Esse reflexo tem a função de proteger os olhos de corpos estranhos e provoca uma resposta direta e consensual, na velocidade de 0,1 segundos. O reflexo é dado pela via aferente através do ramo nasociliar do ramo oftálmico V1 do quinto nervo craniano, o nervo trigêmeo, que sente o estímulo na córnea. A sua via eferente é dada pelos ramos temporal e zigomático do sétimo nervo craniano, o nervo facial, que iniciam a resposta motora. O reflexo vestibulo-ocular ocorre quando há movimentação da cabeça, ativando o sistema vestibular. Esse reflexo tem a função de estabilizar a imagem na retina, ou seja, o reflexo produz movimentos oculares na direção oposta ao movimento da cabeça, preservando a imagem no centro do campo visual. Como exemplo, podemos pedir para que o paciente balance a cabeça de um lado para o outro na velocidade de 2 ciclos por segundo. Se o reflexo estiver normal, a neutralização do movimento da cabeça e o nervo óptico permanecerá estacionário. Abordando agora as vias do reflexo vestibulo-ocular, temos que, no sistema vestibular, os canais semicirculares são ativados pela rotação da cabeça e enviam seus impulsos pelo nervo vestibular através do gânglio vestibular, terminando nos núcleos vestibulares no tronco encefálico. A partir desses núcleos, as fibras se cruzam para o núcleo 6 do nervo craniano contralateral, núcleo do abducente. Lá eles fazem sinapse com 2 caminhos adicionais. Um caminho se projeta diretamente para o reto lateral do olho através do nervo abducente. Outro trato nervoso se projeta do núcleo do abducente pelo fascículo longitudinal medial até o núcleo oculomotor contralateral, ativando especificamente o músculo reto medial do olho através do nervo oculomotor.